Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Excepcionalmente, numa sexta-feira estamos aqui, porque geralmente nos encontramos às quintas-feiras, mas tivemos que adiar para hoje o nosso encontro. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio e TV. E este é mais um programa da Igreja Batista Boas Novas, de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Com alegria estamos aqui para este encontro. Nossa missão: ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero convidar você a estar conosco e a nos ajudar compartilhando este programa, convidando pessoas a que estejam conosco. E você que está nos acompanhando, gostaria também que nos informasse como está chegando aí o áudio e a nossa imagem, se está tudo bem. Você pode dar o seu ok por aí. Então dá o seu ok também e convide as pessoas. Você pode estar nos acompanhando durante essa transmissão, mas também convidando outras pessoas. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da sua missão, do chamado, neste ano, sob o tema Fazendo uma Grande Obra, não podemos descer. É uma alegria poder estarmos aqui e quero convidar você a estar conosco nesse próximo domingo. É o primeiro domingo do mês de novembro. Passa rápido o tempo, não é verdade? Vamos ter a nossa celebração da Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, a partir das 9h30 nós estamos reunidos com um primeiro encontro do grupo de crescimento cristão. Logo a seguir vem o culto de celebração ao Senhor. Então planeje para estar conosco, venha com a sua família, nesse primeiro dia que é o dia do Senhor, que é o primeiro domingo do mês, no domingo que é o dia do Senhor, para estarmos juntos na presença de Deus. E é o dia da celebração da graça de Deus, quando nós, através da Santa Ceia, celebramos a salvação que temos em Cristo Jesus. Venha estar conosco. Será uma alegria ter você aqui. Nesse tempo em que estamos reunidos, você pode deixar sua criança num ambiente muito especial para ela. Há um ambiente com a programação especial para cuidar da sua criança enquanto você participa do culto. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não é verdade? E Ele está cuidando de cada um de nós, está cuidando de você aí onde você estiver. Nós vamos falar com Deus. É um tempo em que nós buscamos a presença de Deus e pedimos mais uma vez que o Senhor
pelo seu Santo Espírito nos visite e possa estar falando aos nossos corações. Temos motivos para estar orando mais e mais, principalmente pela nossa pátria e pela nossa cidade. Quero deixar com você o nosso número do nosso WhatsApp, para que, se você tiver um pedido de oração, você pode nos encaminhar através desse WhatsApp. 978 912 910. Fácil de guardar. 978 912 970. Você pode encaminhar seu pedido de oração, nós vamos estar orando por ele e também encaminhando para o nosso grupo de intercessores. Vamos falar com Deus onde você estiver. Você pode nos acompanhar em tudo que estamos fazendo aqui e também e principalmente nas nossas orações. Vamos falar com Deus então, orar pela nossa pátria, pelas nossas famílias, pela igreja e pela nossa cidade. Vamos estar agradecendo a Deus também as bênçãos concedidas, tudo que Ele tem feito em nosso favor. Oremos então. Amado Pai, querido Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na presença do Senhor com a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo o que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos ao Senhor as orações respondidas, a cura das enfermidades, as provisões para nossas vidas. Agradecemos, Senhor, a proteção, a direção e a provisão que vem dos céus para nós. Louvado seja o Senhor. Queremos também agradecer ao Senhor a vida de cada aniversariante desta semana e no dia de hoje. Que o Senhor Deus possa estar, ó Deus, concedendo a cada um deles muitos anos de vida, com toda sorte de bênção, com saúde plena, vitórias, sonhos realizados e céus abertos sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Confessamos, Pai, nossos pecados ao Senhor, som do meu coração, o coração dos da minha casa, da minha família biológica e também da família espiritual, a tua igreja. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Queremos, Pai, consagrar nossas vidas ao Senhor e declarar que tudo que somos, tudo que semos, tudo que teremos e seremos é para a glória do Senhor. Queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que o teu povo tem feito chegar à tua casa no decorrer dos dias. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um deles e que o Senhor nos faça prosperar como está na sua santa palavra. Queremos, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor cuide da sua igreja no Rio de Janeiro e no Brasil, trazendo sobre nós uma unção toda especial, uma capacitação para continuarmos anunciando a mensagem de paz, esperança e fé. Que o Senhor possa visitar nossa cidade, especialmente, que haja paz em nossa cidade, que Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, todo o mal seja removido da nossa cidade. Que o Senhor visite os corações enlutados com o consolo do teu Espírito Santo. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que perderam seus entes queridos. Que a bênção do Senhor venha sobre a nossa nação. Que nossa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo salva. Abençoa-nos, Pai, neste momento em que vamos estar falando o teu nome. Toca os corações, que teu Espírito possa estar nos iluminando
e aquecendo os nossos corações e daqueles que terão acesso a essa transmissão. Oramos, Pai, agradecidos no nome que está acima de todo nome, o nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não há ninguém como o Senhor. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando aí no seu lar, na sua casa, trazendo paz, alegria, trazendo a você segurança, que a paz de Deus esteja no seu coração, que a sua casa, a nossa cidade esteja debaixo da proteção do Senhor. O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, na hora da angústia. Diz também a palavra de Deus que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos ser prudentes na nossa caminhada, nos nossos deslocamentos, como diz a palavra do Senhor, simples como a pomba e prudente como a serpente. Não é verdade? Então vamos ser prudentes. Mas vamos também orar para que a salvação do Senhor venha sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa nação. Que haja paz, que haja segurança e haja prosperidade. Amém, queridos? Deus é muito bom. Hoje como vocês que tiveram já acesso ao grupo de WhatsApp, eu quero compartilhar com você um tema especial. Daí porque anunciamos que esse programa seria especial, porque hoje é o dia da Reforma Protestante. Sim, o movimento da Reforma que aconteceu há muito tempo, mas que tem se perpassado todos os anos e séculos e chegado até nós, que é a história da igreja cristã, da igreja evangélica. E é sobre isso que eu quero falar com você nos minutos que teremos, sobre os fundamentos da nossa fé, né? Os pilares da Reforma Protestante. Quando se diz protestante, alguém diz assim, eu não gosto desse nome protestante. Mas o nosso protesto é contra aquilo que entristece a Deus, não é contra pessoas, mas contra aquilo que entristece ao Senhor, a nossa discordância. Mas a mensagem da igreja é a mensagem de paz, de conciliação. Mas nós não podemos fazer conciliação com aquilo que não tem comunhão e conciliação com o Senhor. Daí porque esse nome, Reforma Protestante. É importante que saibamos o chão em que estamos pisando, quem somos, qual a base da fé que nós professamos e de onde parte esse entendimento, esse conjunto de doutrinas, esses pilares da nossa fé, a fé cristã, a fé evangélica. É nesse sentido que eu quero compartilhar com você. Deus disse assim a Josué, quando Josué estava prestes a iniciar o seu ministério e levar o povo a grandes conquistas. Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim: olha o que Deus disse a Josué para que ele estivesse bem firme na caminhada que ele havia de empreender. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Aí ele vai dizer qual é a receita para ele caminhar bem
estar fortalecido e ter uma coragem sobrenatural. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado, aí começa, de fazeres segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. A lei aqui eram os princípios que o Senhor havia passado para Moisés. E o Senhor diz assim para Josué, dela não te desvies, permaneça firme na lei, nos princípios e valores, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. E mais que ele falou, não cesse de falar deste livro da lei. Veja bem como era importante a presença da santa lei de Deus na vida das pessoas. Antes, assim, medita nele de dia e de noite. Esteja com ele sempre nos seus pensamentos. Os princípios e valores que eu ensinei para Moisés estejam e continuam com vocês, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É praticar. Está falando aqui de uma fé prática. Fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o Senhor reforça assim, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não precisa temer, se você está fundado na minha palavra. Nem te espante, não entres em desespero, porque minha palavra é lâmpada para os pés e luz para os seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que receita Deus deu ao povo que vinha para conquistar a terra prometida, da onde seria estabelecida a nação de Israel. E eu quero chamar a sua atenção para ele dizer, para ele fazer tudo segundo a lei, não se desviar da lei, não se apartar dela, falar dela, meditar de dia e de noite. Mas você pode dizer, mas pastor, isso foi lá no Velho Testamento, verdade, mas olha o que Lucas escreveu sobre a igreja que Deus fundou. Israel era a igreja do Velho Testamento e depois Cristo fundou a nova igreja, a igreja da nova era, da era do Espírito Santo. No dia de Pentecostes ela foi inaugurada. E diz assim Lucas, e perseveravam, falando da igreja, na doutrina, ensino, princípio dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Daí a importância de sabermos os fundamentos da nossa fé, a importância também daquele movimento da Reforma Protestante, que foi um movimento de avivamento que veio sacudir a igreja de então para que voltasse aos caminhos do qual havia se afastado. Aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Não vou falar a história, vou só depois falar sobre os pilares, rapidamente. Mas foi no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero, ele então, depois de muita tentativa, ele escreveu 95 ideias, 95 teses, e a fixou na porta da igreja, no templo. Aquilo não era uma propaganda, não era um cartaz, era comum quando as pessoas desejassem decidir algo importante, discutir algo importante, publicasse essas ideias e o povo se reunia ali, e ali então discutiam e refletiam sobre o que estava escrito. E Moisés escreveu 95 teses, Lutero escreveu sua 95 teses e ali se escreveu, aquele dia foi marcado. Então passaram-se, se eu não errei aqui na conta, 508 anos, né? E até hoje, então, depois de 508 anos, há uma igreja que ainda está alinhada, ou procurando estar alinhada aos princípios e valores da palavra de Deus e aos princípios e valores da igreja que Jesus fundou. E a nossa base de alinhamento são os ensinamentos de Jesus. E existe, então, o que se chama os pilares da Reforma Protestante, que podemos dizer, sem problema algum, que são os pilares da nossa fé cristã, evangélica. Porque é bom que você saiba isso, para poder explicar ao mundo a razão da fé, da sua fé, a razão da sua esperança.
Eu vou aqui citar os 5 pilares rapidamente, para que você possa entender. Você que já entende, já conhece, glória a Deus, mas vamos então recordar junto esses pilares. E o primeiro pilar da Reforma Protestante, por que aconteceu essa reforma? É importante fazer essa breve observação. Porque a igreja cristã de então, que é a igreja católica de hoje, a igreja vinha caminhando, mas estava se afastando daquilo que Jesus havia ensinado, daquilo que estava na Sagrada Escritura. E começaram a criar, inovar doutrinas, né, que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E aquilo foi incomodando o grupo de pessoas. Não foi só Lutero. Lutero foi o principal líder, podemos assim dizer. Mas foi incomodando um grupo de pessoas, porque estava se dizendo ao povo coisas que não tinham a ver com a Sagrada Escritura. Então, levantou esse movimento para dizer, olha, a nossa fé tem esses fundamentos. Quais são? Sola Escritura, quer dizer, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. E a gente pode dizer, nós podemos dizer na linguagem de hoje, somente a Bíblia Sagrada, a doutrina cristã que está na Bíblia Sagrada, nesse livro aqui, nessa conjunto de livros aqui, que é a Bíblia Sagrada, com 66 livros, então, que é a palavra de Deus, a nossa regra de conduta e fé. Quer dizer, qualquer coisa que eu possa falar e tentar pregar ou viver que esteja contrária a essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aqui, ó, qualquer coisa nós não devemos acolher. Por mais bonitinha que seja, por mais interessante que possa ser, porque é um perigo. Então nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé, e é também a palavra de Deus revelada a nós. Como costumo dizer, você quer conhecer Deus? Aqui, leia a palavra de Deus. Aqui está o pensamento de Deus que foi transmitido pelo Espírito Santo aos homens do passado. E não há na palavra de Deus nenhuma contradição. Ela é autoexplicativa, ela é inerrante, né? E ela é absoluta. Ah, tem coisa na Bíblia que é errada? Não, mas a Bíblia tem seu lado histórico. Conta coisas que são desagradáveis, mas é assim mesmo. Deus, para se revelar, através dos seus profetas e apóstolos, e pessoas que ele levantou e revelou a sua palavra, ele não precisou esconder as mazelas que estavam no meio do seu povo. Pelo contrário, foi pela sua palavra que ele procurou guiar o seu povo, e assim tem feito durante toda a história. Então, na Bíblia nós aprendemos, por exemplo, como as coisas foram criadas. Até hoje ninguém provou o contrário. O início da humanidade, o plano da criação de Deus, como o homem foi criado, o estabelecimento da família, né? O plano de salvação, a história do povo de Deus no Velho Testamento, a história de como começou, qual o plano de Deus para o seu povo, depois esse povo, a história no Novo Testamento, quando Jesus veio e inaugurou essa nova era, e Deus revelou o seu plano para esta vida, para a nossa vida aqui e para a nossa vida na eternidade. Então, a Bíblia é um livro completo. Como você já deve saber, a palavra Bíblia quer dizer biblioteca, né? Então, é um conjunto de livros, é uma fonte maravilhosa. E os ensinos que delas emanam, não é a folha de papel. Tem um poder sobrenatural. Ela é viva e ela é eficaz. Então, olha, para começo de conversa, a nossa fé cristã tem como fundamento somente a Escritura. No latim, sola Scriptura. Mas no nosso português, somente a Escritura. Ah, estão escrevendo Bíblia aí, nova versão. Olha, fuja disso. Se você tem dificuldade em escolher uma Bíblia, procure alguém, né? Se você faz parte da nossa igreja, me procure e eu vou estar indicando você a uma Bíblia com uma versão bem aproximada do original, né? Para que você não caia em nenhuma cilada aí de comprar alguma coisa que se chama Bíblia e que esteja contrariando a palavra de Deus
na sua forma e no seu sentido original, ok? Primeiro fundamento, somente a Escritura. O segundo fundamento é somente a fé. Alguém você pode dizer, mas é óbvio, pastor. Não é bem óbvio assim, porque o que se faz é diferente. Na igreja de então, estava acrescentando-se coisas à Escritura, à Sagrada Escritura. Por isso que não estava na Escritura, Lutero e aquele grupo de homens falaram assim, não, somente a Escritura. Nada, uma ideia boa não serve, é somente a Escritura. Ideia boa, para ser aceita, tem que partir das Escrituras, da Santa Palavra de Deus. E o segundo pilar é somente a fé, sola fide, somente a fé, não é? Então, não existe nada que possa agradar a Deus a não ser a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz lá em Hebreus sobre o que agrada a Deus realmente. Então, essa é a grande diferença entre o cristianismo que se vive hoje, a igreja evangélica vive, e o que se vivia naquele momento da Reforma Protestante, no ano de 1517. Somente a fé indica que, para a salvação da humanidade, somente a fé em Deus e em Jesus Cristo como Salvador. Não adianta fazer obras, não adianta realizar reza, fazer oração, nada disso. É a fé em Deus, no processo em Deus que tem um plano de salvação para todos nós. Então, e a nós, então, cabe o quê? Cabe-nos crer. Crer em quê? Em Deus. Não é eu fazer, não é eu querer fazer. Então, a salvação, a restauração, o perdão de pecados são concedidos por Deus. Não há nada que nós possamos fazer, né? E Ele fez isso até levar o seu Filho à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Então, o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que as pessoas precisam fazer, não é fazer boas obras, nem dar oferta, nem fazer penitência, nem fazer sacrifício pessoal. Não. O homem deve exercitar a fé em Deus como um Deus Salvador. Fé no que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todos aqueles que crê. Crê em quê? Em Deus. Que Deus? O Deus Salvador. O que esse Deus fez? Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Então, somente a fé compreende, então, a salvação da humanidade. Através de quê? Da fé. Em quem, pastor? Em Jesus Cristo. Olha, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é muito simples e é linda de ser recebida e entendida por todos nós. Somente a fé. Fé em Deus, na obra dele e também no plano que ele teve para nos salvar. Então vá anotando aí para você não esquecer. Somente a Escritura, sola Escritura, somente a fé, sola fide, e o terceiro pilar da nossa fé cristã, que é o pilar da Reforma Protestante, sola gratia, somente a graça. Tudo tem uma conexão. A salvação é um presente divino. Não é obtido por nós, pelo homem. Eu vou obter minha salvação. Não. É uma dádiva de Deus. E há na nossa concepção e na Bíblia Sagrada a doutrina da fé, né? E esta doutrina da fé é a fé na graça de Deus, não é em outra coisa. É na graça de Deus. E essa graça de Deus nos desafia a que venhamos entender que nós não podemos conquistar a salvação, que é um dom, um dom imerecido de Deus para todos nós, não é? Não é através de boas ações, não é através de penitências, nem de rituais religiosos, nem de observâncias de épocas e datas
que muitos dizem que são datas consagradas, de festividades religiosas. Não. A graça, somente a graça, na nossa vida, para que a nossa comunhão com Deus se estabeleça e para que tenhamos salvação. Então, nós entendemos que a graça ressalta que a salvação que temos tem a ver com a misericórdia exclusiva da parte de Deus. Sim, a misericórdia exclusiva da parte de Deus. E a doutrina da graça nos mostra que nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos. Um certo escritor mencionou isso, um livro bem antigo, e eu sempre menciono. É como se você quisesse você mesmo se pegar no colo. Já tentou se pegar no colo? Nós não conseguimos. Assim, a salvação que precisamos, ela tem que vir de fora. Tem que vir algo de fora. E é pela graça que vem de Deus para nós mesmos, né? Então, nós precisamos entender isso, né? E ter uma vida, então, se eu receber esse presente de Deus, essa graça imerecida, eu devo, então, exercitar a gratidão, ser grato por esse presente, essa dádiva imerecida. E também, por consequência, sermos humildes em relação à nossa comunhão com Deus. Se estamos bem com Deus, não é por nosso mérito, é pela graça de Deus que se manifestou em nossas vidas. Amém, queridos? Então, vamos lá, para que ninguém vai esquecer. Primeiro, somente a fé, sola fide, sola escritura, somente a escritura, você pode dizer somente a Bíblia, é essa Bíblia que está ligada à palavra de Deus. Segundo, sola fide, somente a fé. Terceiro, sola gratia, somente a graça. E quarto, solus Christus, somente Cristo. Não há outro, somente Cristo. Então, esse pilar, essa base da nossa fé, se concentra no fato de que a salvação é alcançada através de Jesus Cristo. Na nossa parte é a nossa fé, mas através de Jesus Cristo, por meio da obra redentora de Cristo. É isso mesmo, né? Solos Christus quer dizer isso. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Não tem intermediário, não tem os santos do passado, os homens santos, a mulher santa. É somente Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Por isso que ele mesmo disse para todos os cristãos, mesmo aqueles que não são evangélicos, creia nisso. Jesus já falou assim: eu sou o caminho. Eu sou um caminho, eu sou o caminho. Então, querido, não entre nessa ilusão de que todos os caminhos levam a Deus. Não é fato. A Bíblia diz o contrário. E a nossa fé, a fé cristã evangélica, que foi a base do movimento da Reforma, uma das bases, diz que Jesus Cristo é o único meio de reconciliação que temos com Deus. É o único meio de recebermos a salvação eterna. É por meio de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Não tem outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Efésios. Não vem pelas obras. Não adianta praticar boas obras. A boa obra é a consequência da salvação. É porque somos salvos. Normalmente praticamos boas obras. Não é para ser salvo. Então a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras humanas, né? E isso, presta atenção, foi um choque para a igreja de então. Olha, essa salvação
é pela graça, mediante a fé, como é que fica esse negócio de pagarmos indulgências? Dinheiro. Que coisa, né? E foi um impacto, e foi uma crise. Realmente foi uma crise. E foi um choque para as práticas da igreja de então, né? Que incluiu o quê? Venda de indulgência e outras práticas que sugeriam que a salvação poderia ser obtida por outros meios, por meios humanos, ou por meio da igreja. Não, 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 não. Isso é contrária à palavra de Deus. Em resumo, solos Cristo, somente Cristo, é fundamental para o nosso entendimento sobre a salvação, para que possamos entender como é a nossa reconciliação com Deus e como podemos obter a vida eterna com Cristo nos céus, na eternidade, né? Da fé em Cristo e na sua obra na cruz. E o último pilar é o pilar da só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Ah, sim. Muito importante. Toda a glória, toda a honra, todo culto deve ser dado a Deus. Nós não podemos ajoelhar diante de ninguém, de imagem para adorar. Ah, é só uma reverência. Não, 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 não. Isso é contrário à palavra de Deus. Toda honra, toda glória é somente a Deus. Não a nenhum outro homem. Não a nenhuma outra instituição. Não a nenhum outro intermediário religioso. E isso vai reforçar que Deus é a fonte de todo bem. É a fonte de toda a verdade. Ele é a fonte de toda a justiça. Ele é a fonte da nossa salvação. É a fonte da nossa redenção. E não há nada que eu possa realizar, que qualquer pessoa possa realizar. Nenhuma prática de fé, nenhum tipo de ritual religioso que possa tomar o lugar de Deus. Isso foi tremendo, influenciou muito, né, o pensamento da igreja de então. E os protestantes, o grupo que então precisou sair porque Lutero, como eu disse, foi o líder desse movimento, ele não queria dividir a igreja. Ele queria trazer a igreja, né, ao eixo, trazer a igreja à sintonia com o Senhor. Mas não foi possível. Pelo contrário, foi até perseguido e tudo mais. Isso é outro lado da história, uma história muito interessante. E ele teve que se refugiar, teve que se esconder para que nenhum mal lhe acontecesse. O fato é que isso abalou toda aquela estrutura que até então existia, uma estrutura poderosa da igreja de então, a estrutura eclesiástica, abalou os fundamentos. E houve assim uma manifestação de Deus que o povo também entendeu. E aí houve então esse protesto, né? Alguns falam que foi o cisma da igreja, a divisão da igreja, e é o que tem dominado o pensamento da fé cristã evangélica até hoje, chamado protestantismo, né? E aí o que aconteceu? Influenciou a música, os cânticos religiosos, a música sacra, influenciou a arte religiosa, né? Aí vieram os hinos, os cânticos, e as obras de arte agora elas eram mais elaboradas pelos artistas para glorificar a Deus e tudo mais que o povo podia fazer. E aquele povo cristão, principalmente, ele pensava em fazer para a glória de Deus. E hoje, 508 anos se passaram e existe uma igreja que ainda está insistindo a caminhar, né, nessa fé. Como eu disse, há uma igreja ainda hoje que está se esforçando para estar alinhada com os fundamentos da palavra de Deus, com aqueles fundamentos da igreja que Jesus Cristo fundou.
você que é um cristão, que o Espírito Santo possa abençoar você para que você nunca se afaste desses fundamentos, para que esteja sempre fiel a Ele. E quando alguém perguntar a razão da sua fé, ou quando você for falar sobre a sua fé, uma das receitas excelentes, sólida, é essa. São os pilares ou os fundamentos da reforma protestante, ou você pode também dizer da fé cristã. Você que ainda não conhece Jesus como Salvador, talvez se considere um cristão, eu quero dizer a você que a fé cristã tem que ter como base nesses pilares. Não existe outros pilares, outros fundamentos. E aqui eu ressalto para você, Jesus Cristo é o único Salvador. É o único caminho que leva a Deus. E a nossa regra de conduta e fé, aqui ó, Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. O que você vai fazer para ser salvo? Crer. É a fé, crer em Jesus Cristo. Mas por quê? Como eu vou conseguir? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém merece. Por isso veio a graça de Deus que se manifestou entre nós através de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus, que Deus abençoe você, que a igreja continue vitoriosa, apesar dos desafios que temos. Mas vamos prosseguir vitoriosamente, porque como foi com Josué, ser corajoso e forte, não se aparte do livro dessa lei, vamos continuar esse princípio. Josué não abandonou esse princípio e foi vencedor, e com certeza alcançou a vida eterna. E esse é o exemplo, é um dos exemplos que nós devemos seguir. Que Deus possa estar abençoando você. Tenha um excelente restante de noite. Vamos louvar a Deus sobre o mês de outubro, que termina hoje. Tudo dá graça, tudo que aconteceu no mês de outubro, nós vamos adorar o Senhor, agradecer ao Senhor. Faça isso hoje, antes de dormir. E também você pode estar consagrando ao Senhor o mês de novembro. Nós declaramos que o mês de novembro será um mês abençoado. Consagramos ao Senhor cada dia, cada semana, cada hora. Que tudo o que fizermos seja para a glória do Senhor. Que o mês de novembro seja um mês de vitória. Amém. Um mês de conquista. Um mês de maior conhecimento do Senhor. Que seja um mês de bênção sobre a família brasileira, sobre a nação brasileira. Um mês daquelas vitórias que ainda você não conseguiu. Amém. Um mês em que você e nós vamos aproximar mais de Deus. Amém. É uma oportunidade que temos para conhecer e prosseguirmos conhecendo o nosso amado e poderoso Deus. Eu abençoo você, Amém. declarando: o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Amém Glória a Deus. e glória a Deus. Foi bom estarmos juntos. Um abraço duplo meu e da Lígia para você. Até o nosso próximo encontro, que será no domingo, na celebração da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus.